Shalom, meus irmãos, graça e paz, pastor Ilmar Sater César. Falamos ao vivo aqui de Caldas da Rainha, Leiria, Portugal, onde estamos depois de 35 anos de trabalho no Brasil pelo Ministério Tabernáculo. Fomos jubilados, sou pastor desde 1987. Esse ano 2023, faremos 36 anos de pastorado em 19 de setembro. E aqui estamos na Igreja Assembleia de Deus Fogo para a Europa, a igreja dirigida e fundada pelo pastor Abraham Robson Ferreira, 13 anos, mais de 30 igrejas em 7 países. Falamos aqui de Caldas da Rainha, Leiria, Portugal, onde sou pastor titular desde 2023, 1 de janeiro. E falamos pelo Centro de Excelência de Educação Cristã, que é o seminário da ADEF, pelo Centro Bereshit, que é o nosso seminário do Brasil, criado em 92, fundado em 92, com todos os cursos disponíveis nas nossas plataformas, nas redes sociais, no YouTube, as nossas aulas gravadas. Estamos gravando aqui a aula, meus queridos, do curso de especialização bíblica em Pentateuco, bloco Gênese, a matéria é José e Zafenat Paneia. Essa é a última matéria desse curso de pós-graduação ou de especialização bíblica em Pentateuco Gênesis. Cada curso tem 9 matérias. Nós estamos aqui estudando a vida de José, chamado José do Egito, né? Na aula passada vimos que José era o homem do Mor, maior, aumentador. O nome dele, Yosef, quer dizer aumentador, acrescentador. Ele era o sonhador Mor, foi ficar na casa da prisão Mor, interpretou os sonhos do padeiro Mor e do copeiro Mor, atendeu o faraó, que era o governante Mor, e ele teve, então, toda uma vida sendo maior. Ele era maior, Mor, né? Ficou na prisão Mor, virou prisioneiro Mor, e assim vai. A aula de hoje veremos José e as vestes. As vestimentas tiveram muita influência na vida de José. Todas as fases da vida dele têm a ver com vestimentas. Vamos ver então, o primeiro nascimento dele em Padã Aram, ele ganhou aquelas roupas de criança, né? Aquele enxovalzinho pequeno, as primeiras vestimentas dele, ele veio a ser em Padã Aram, do 0 até os 3 anos, que ele era um bebê, depois uma criança, um pequeno infante. Depois, aos 3 anos, é desmamado, dos 3 aos 15, ele tem uma veste, segunda veste da vida de José. A veste normal do menininho que vai crescendo, né? Aos 15 anos, penso eu, porque não tem essas datas na Bíblia, só tem a data de José de 17 anos em diante, e aos 6 anos, quando ele saiu de Padã Aram, já é uma dedução matemática, eu creio que com 15 anos ele recebeu a túnica talar de mangas compridas. Essa túnica talar de manga comprida, chamada de cotonete, é um manto comprido de manga, não é túnica talar de várias cores. Muitas versões pecaram colocando aí nas suas bíblias túnica talar de várias cores. Não é de jeito nenhum, é túnica talar de manga comprida. Quem usou essa vestimenta? Deus fez para Adão de pelo de animal, Gênesis 3, 21. O José tem 7 vezes, citando a palavra cotonete, aparece 7 vezes na vida de José, a partir de Gênesis 37, 3, 23, 23, 31, 32, 32, 33. 7 versículos. Versículo repetido tem 2, né? 23 repetido 2 vezes, 32 repetido 2 vezes. Arão também tinha uma vestimenta dessa de manga comprida. Os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. A Tamar, que era filha de Davi, que é irmã de Absalão, também tinha uma dessa, rasgou quando foi violada pelo irmão dela, Aminon. E a Sulamita de Cantares de Salomão, capítulo 5, versículo 3, também tem uma túnica talar de mangas compridas. A quarta vestimenta de José é a vestimenta de escravo. É a vestimenta que ele foi tirada lá no poço, que tiraram a vestimenta, quando ele chegou lá, foi ver os irmãos lá na cidade de Dotã, eles tiraram a vestimenta, rasgaram aquela vestimenta comprida dele, a túnica talar dele, e ele foi vendido como escravo, e como escravo foi comprado para a casa de Potifar e teve uma vestimenta de escravo. Escravo não ficava pelado, tinha uma vestimenta, né? Essa é a quarta. A quinta vestimenta dele é a vestimenta chamada Beged, está na Bíblia, 216 vezes. Beged é essa que a mulher de Potifar rasgou. Já era uma vestimenta de mordomia, ele já era administrador, gerente da casa e de toda a fazenda de Potifar. Aparece 6 vezes em Gênesis 39, 12, 12, 13, 15, 16 e 18. A próxima vestimenta dele é a vestimenta de número 6, é a veste prisioneiro. Como ela pegou aquela dele, tirou, e ela ficou com ela para mostrar para Potifar que ele tinha tentado violentá-la, ele vai para a cadeia, morre, e lá ele recebe a veste prisioneiro, uniforme, né? Como toda penitenciária tem,
o seu uniforme e recebeu aquela vestimenta de uniforme, que ele largou no dia que ele foi chamado com 30 anos e se barbeou e trocou de veste. Então, nós temos a sexta veste dele, a veste prisioneiro. E a última veste de José é a veste de linho fino, né? Ou essa está em Gênesis 41, versículo 42, Faraó. Na verdade, eu não diria que é a última, é a penúltima, né? Que a sétima veste é aquela que ele vestiu depois que saiu da cadeia, ele estava na cadeia com a veste prisioneiro, com o uniforme da cadeia. E ele vai até Faraó. Essa é a sétima veste. É a que ele vai, diz assim, trocou, José foi chamado, barbeou e trocou de veste. Aquela veste ali ainda não é a veste da realeza, vai ser a oitava. Mas essa sétima veste aí, a veste, a que ele menos usou foi essa aqui. Né? Porque a primeira, de criancinha, ele usou 3 anos. A segunda, usou uns 12 anos. A terceira, ele não usou tanto também, né? Usou mais ou menos 1 ano só, que é a veste do primogênito. Depois, nós temos a seguinte, que é a veste que ele usou na casa de Potifar. Ele deve ter ficado lá no mínimo 5 anos por aí, servindo lá, no mínimo, né? Penso eu que talvez uns 10, para depois ficar preso uns 3 ou 4 ou 5. Depois temos a veste dele de prisioneiro, depois tem a veste que ele sai da cadeia e vai até Faraó, que usou pouquinho, e agora a veste que ele mais usou na vida dele foi a última, a oitava veste, a veste de linho fino, Gênesis 41, 42. Essa chama Shesha, é a que ele mais usou, porque ele ficou com ela dos 30 anos até os 110 anos, quando morreu, né? Ele era o governador geral do Egito. Então essa é a história da vida de José com as suas vestimentas. Mas continua a história da vestimenta, porque quando os meninos chegaram lá, os filhos, irmãos dele, o que aconteceu? Ele, quando vai mandar os meninos de volta para o pai, anunciar que revelou-se aos irmãos e tal, ele dá vestes festivais para os irmãos. Halifá, vestes de mudança de vida. Essa palavra halifá, que é a chamada festival, essa palavra é muito icônica. Ela aparece em Juízes como presente para descobrir o enigma de Sansão. Aparece em 2 Reis como presente para o rei da Síria pela mão de Naamã para levar para Geazi, depois para Eliseu, mas Geazi pegou 2 vestes daquela. Mas aparece em Jó 17, 10, 17, 14, 14 como mudança. Jó diz que vai esperar até a sua mudança acontecer, halifá. E Salmo 55, 19 também quer dizer mudança. Então eu acho que essa palavra foi colocada aqui por uma revelação de Deus. Quando José dá para aqueles irmãos dele, um para cada um, ele dá uma veste, dá uma só para cada um, mas para Benjamim dá 5, tá vendo? Outra vez 5 na vida de José, tudo é 5, 5, 5, ele dá então, ele entrega 16 vestes festivais ali, 5 para Benjamim e mais 11, 11, 5, 16. Ele está dizendo assim, agora vocês estão vocês vão vestir ao vestir essa indumentária, vocês serão mudados, transformados. Vai acontecer a halifá de vocês, a mudança. Vocês vão virar outras pessoas, vão largar esse caráter ordinário que vocês tinham, essa vida de pecado que vocês tiveram nela a vida inteira, e vão transformar em novas criaturas agora. Halifá quer dizer mudança. Jó esperava a sua halifá no versículo 14, 14. A gente usa isso aí para falar do arrebatamento da igreja no Novo Testamento. Até que ocorra a minha mudança. A passagem de um ciclo, né? Quebra de ciclo, mudança de estação. Quando você passa de um tempo para outro. Então o roteiro da capa na vida de José é essa daí, né? Ele chegou com a capa lá para os irmãos em Dotã. Os irmãos rasgaram e mancharam de sangue. Depois ele vai para o Egito sem nada. Chega lá no Egito, ele vai para a casa de Potifar, veste de escravo. Depois ele vira mordomo. Depois ele vai para a cadeia, tem a prisão dele. Ele tem a veste de prisioneiro. Depois ele tem a libertação, tem a veste que saiu da liberbiose para encontrar com o faraó. E a última veste, que é a veste da realeza, a veste Zafenate Paneia, né? Essa veste é a veste da nobreza, da realeza. Fica na paz, tchau, tchau.